Porque é tão importante que o líder ou gestor ele seja um profissional tão desenvolvido na questão das habilidades técnicas e comportamentais? Talvez a resposta seja bastante simples, porque ele é quem tem a responsabilidade por orquestrar a produtividade. Mas aí eu tenho uma pergunta: o que é a produtividade? E aí, na sequência, como o gestor pode atuar de forma eficaz sobre ela? Produtividade nada mais é do que fazer mais com menos. Produtividade tem relação com focar naquilo que importa. E isso envolve muitas vezes a questão da gestão do tempo, a questão daquelas ações que realmente impactam dentro do processo produtivo, aquelas negociações que farão diferença para a empresa, olhar para aqueles processos que são significativos para a qualidade do produto ou do serviço final. Agora, uma coisa muito interessante é que pelos estudos que eu andei fazendo por aí como mentora de capital humano, eu encontrei 5 pontos que inevitavelmente, quando eles não existem, eles comprometem severamente a produtividade. E eu quero apresentar esses pontos a você. Então vamos lá? E é a isso que eu chamo de 5 Cs da produtividade. Se você realmente quer ter produtividade, a primeira palavra é clareza. Clareza é fundamental. Observe que muitas vezes a pessoa ela é contratada por uma organização que sequer tem o arquétipo do cargo. Se você está achando esse nome muito sofisticado, arquétipo nada mais é do que o desenho do colaborador ideal. Quais funções, quais características, o que ele faz para aquele cargo. Baixando um pouquinho, o arquétipo ele é um termo muito utilizado na questão do recrutamento por softwares, recrutamento digital. Mas baixando um pouquinho, análise e descrição de cargos. O que é isso? É aquela ficha que contém minimamente quais são as atribuições daquele cargo, quais são as competências basilares para que aquele profissional possa desenvolver adequadamente aquele cargo. A ficha técnica do cargo ou arquétipo do cargo são documentos fundamentais até mesmo para que a empresa possa fazer uma contratação assertiva. É colocar a pessoa certa no lugar certo. Se eu não tenho clareza sobre as atribuições daquele cargo, sobre o conjunto de conhecimentos que o profissional precisa ter para ter um bom desempenho daquele cargo, sobre quais competências, sejam elas técnicas ou comportamentais, um profissional precisa ter para realmente fazer uma boa entrega, como é que eu posso ter clareza? E é fundamental, sempre que eu desenho o arquétipo de cargos nas organizações nas quais eu atuo, eu ouço recorrentemente a mesma frase: agora ficou fácil, porque agora eu sei para onde correr. Então, a clareza, ela é fundamental. E a clareza, ela vem também em todos os outros critérios. A clareza de indicadores, a clareza de critérios, por exemplo, para promoção, critérios de avaliação de desempenho, critérios para promoção de um cargo. Então, o que acontece? Quanto mais clara for a tua política, a tua estratégia, os teus documentos, melhor. É o primeiro caminho andado. Então, é aquilo, né? Ninguém consegue atingir um alvo que não consegue ver. Então, a habilidade, trabalhar a clareza no nível do cargo. Como é isso? Trabalhar a clareza no nível do cargo? Desenhando as fichas técnicas do cargo, ou análise e descrição do cargo, ou arquétipo do cargo, que na verdade é praticamente tudo a mesma coisa, só muda o nome, né? Mas a clareza do cargo, a clareza da área. Qual é o resultado específico que a empresa espera por cada uma dessas áreas? Qual é a clareza, né? Isso tem tudo a ver com planejamento estratégico também, porque cada área ela é um pilar para que o planejamento estratégico ele aconteça.
A clareza também no nível estratégico da organização. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual é o organograma dessa empresa, quem é quem na ordem do dia, quem é que se responsabiliza por quem vai ser o mentor de quem, para que você possa efetivamente implementar a cultura do desenvolvimento na organização. A clareza, portanto, é o primeiro C da produtividade. O segundo C da produtividade é exatamente a comunicação, mas agora uma comunicação com um vetor diferente. De nada adianta você ter um documento belíssimo sobre o seu organograma, sobre a estrutura dos cargos, análise e descrição de cargos, a sua política de gestão de pessoas, o seu código de ética, o seu dress code, que é o código de vestimenta, se isso tudo não for efetivamente comunicado a todos da organização. E lembre que falar é muito diferente de comunicar. Aqui é aquela questão da comunicação tornando isso comum. Então é muito importante também que o gestor ele se mantenha atento ao resultado que aquela comunicação está oferecendo. Então, vamos imaginar, se ele adota um modelo de comunicação, se ele quer colocar uma informação e ele adota mural e isso não está funcionando, qual é a pergunta? De que maneira eu posso me comunicar de forma mais eficaz com esse povo aqui? Então, sempre observando qual é o resultado da comunicação. Por exemplo, se você se comunica com o teu time na linguagem do chacal, qual é o resultado da comunicação? Agressividade, descomprometimento e mais beligerância, mais briga. Então, clareza, trazer essa clareza de todos os níveis e de todos os documentos para as pessoas que trabalham e a partir daí também trabalhar o nosso outro C da comunicação, que é, na verdade, o C da concentração. Muito bem, olha só. Um dos grandes vilões que devoram a produtividade é exatamente a questão da interrupção, a questão da ausência do método. Então, não é raro encontrar pessoas que talvez não consigam produzir porque têm dificuldade de concentração. Não tem um dia plenamente organizado, em que momento que vai atender o colaborador, em que momento que vai atender o e-mail, em que momento que vai checar mensagens do WhatsApp, tem uma dificuldade muito grande de fazer a gestão do tempo e de identificar o que é realmente urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Eu estou falando sobre a tríade do tempo. Aliás, eu te recomendo que entre na internet e faça o seu teste da tríade do tempo do Christian Barbosa. Lá, você vai identificar como é que você está gerindo o seu tempo. Então, o que é importante é aquilo que realmente precisa focar energia, mas não é urgente. O que é urgente, se você está muito focado no urgente, talvez o convite seja melhorar o seu planejamento e aí o quanto você se dedica a realmente questões que são circunstanciais, que elas não produzem nada. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de falar não e ela acaba assumindo compromissos que não são da alçada dela, ela acaba perdendo tempo, não é investindo tempo em lazer, mas perdendo tempo demais, por exemplo, em discussões que não levam a nada, em redes sociais, enfim. E aí o que vai acontecendo? Quando você consegue identificar a gestão do tempo, quando você consegue identificar qual é o método que você utiliza, quando você consegue efetivamente se desconectar de tanta tecnologia, conseguir organizar o horário de conectar com tecnologia no momento certo, você tem a concentração. Uma coisa que é muito bacana na concentração, e eu sugiro que você pesquise, é a técnica Pomodoro. É um período em que você intercala produtividade com liberar um pouquinho. Por que isso é tão importante? O nosso cérebro, ele encara um pique de produtividade de 90 até 120 minutos.
A partir daí, nós começamos a entrar num fosso de energia. E se nós não nos damos conta disso, nós terminamos o dia absolutamente cansados. Então, se você efetivamente quer ter concentração nas tuas atividades, procure intercalar períodos de trabalho com 5 minutinhos de quebra disso, porque aí você consegue recuperar a sua energia. Veja, não é o tempo da pausa que vai contribuir com que você retorne à tua concentração. Você pode fazer uma pausa, levantar, se esticar um pouquinho, fazer um alongamento, tomar uma água e voltar. Isso vai favorecer, então, a concentração, o quanto você se mantém com a atenção naquele processo. E é fundamental também o C do comprometimento. O comprometimento, o que é comprometimento? Na verdade, comprometimento é você entregar aquilo que foi combinado. Então, a questão do comprometimento, ele entra também em aspectos muito importantes. Por exemplo, você, ao final, quando vai dormir ou no início da manhã, estabelecer as 3 coisas mais importantes que você precisa fazer naquele dia. E você focar nessas coisas. Então, quais são as 3 entregas? Ou qual é a entrega mais importante que você precisa fazer naquele dia? E colocar a energia nela, porque a partir daí você vai estar optando por questões e por ações que efetivamente produzem resultados. Outra questão do comprometimento é aquela ideia de muita gente tem iniciativas, mas não tem acabativa. Comprometimento está relacionado com acabativa. Comprometimento está relacionado com fazer certo desde a primeira vez. Então, se você sabe que você está ali fazendo algo que vai dar retrabalho, por que já não usar essa energia e fazer o certo desde a primeira vez? Comprometimento é estar ciente de que cada um na organização é responsável pela qualidade do ambiente físico, pela qualidade do ambiente relacional, porque nós sabemos que um gestor ele pode adoecer toda uma equipe. Uma pessoa da equipe que também tem aquela questão de sarcasmo, de crítica, ela pode criar fissuras absolutamente desnecessárias. Então, isso é comprometimento, é trabalhar com o certo da primeira vez, saber trabalhar com a cultura da prioridade e saber também que é responsabilidade de cada um de nós a cidadania corporativa. E por último, e não menos importante, e eu diria que é até a cerejinha do bolo, é a cultura da aprendizagem. É impressionante como que ainda existe aquela cultura do erro, e a cultura do erro com a cultura da punição e da humilhação. Nessa questão dos 5 Cs da produtividade, uma dos pressupostos da programação neurolinguística que alicerça isso daqui. Não existe fracasso, o que existem são resultados. Então, quando nós olhamos para o resultado, se aquele resultado não é efetivamente aquilo que eu desejo ter, então o que é importante que eu faça de diferente da próxima vez? Eu posso olhar para a estratégia e verificar o que daquela estratégia contribuiu para produzir o resultado que eu tenho agora. É este o resultado que eu quero? Se não for, o que eu aprendo com isso? O que eu escolho fazer de diferente de uma próxima vez? Note que aqui eu tenho feedback. O feedback, ele é uma ferramenta de aprendizagem. E quando nós entendemos que tudo o que acontece, ele sinaliza uma oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento, nós levamos o nosso nível de gestão a uma maturidade ímpar. Porque o que acontece no momento em que você tem a capacidade de observar, a capacidade de comunicar, a capacidade de detectar um conflito, de detectar uma incongruência e utilizar isso como um sinal de aprendizagem
Isso sim vai promover o desenvolvimento e o desempenho. Por que eu te digo isso? Por uma questão simples. Quando é que eu sei que uma pessoa aprendeu? Quando ela muda o comportamento. Então, quando nós estamos persistindo sempre nos mesmos resultados, o que será que tem aí que nós ainda não identificamos e que precisamos aprender?